Oi, eu estou gravando o vídeo aqui nesse canal, primeiro porque ele vai ficar provavelmente longo demais. Eu tenho com a Valéria, minha esposa, um outro canal chama Ethos Instituto, que eu convido você a conhecer se você tiver interesse e tal. Segundo porque eu acho que ele desvia um pouco do tema do Ethos Instituto, embora ele seja uma resposta a dois amigos que comentaram num vídeo meu lá. O Leandro, que me pediu que comentasse sobre o discurso do ódio, e o Samuel, que comentou, que argumentou comigo, me ofereceu, me provocou, vamos dizer assim, para falar sobre manipulação mental, produção de imagens e tal. Então eu vou dividir esse vídeo em duas coisas um pouco diferentes. A primeira é o conceito de discurso do ódio. Primeiro que eu acho isso um conceito muito mal definido. Até hoje não vi uma definição que fosse boa o suficiente para que ele se tornasse um conceito produtivo do ponto de vista intelectual, como acontece normalmente com esses slogans que têm dominado o debate atual. A diferença entre o slogan e o conceito é que o slogan precisa ser sonoro, a palavra precisa ser bonita, precisa pegar. Então, discurso do ódio, discurso é uma palavra que ganhou um espaço no linguajar cotidiano, especialmente esse cotidiano de internet, e a palavra ódio é uma palavra que evoca emoções profundas e tal. Então é um slogan bem legal. Como conceito, eu acho que o que eles chamam de discurso do ódio é bem parecido com o que eu chamo de grosseria, falta de educação ou falta de senso. E como a gente dizia quando era moleque, falta de noção do perigo. O que eu quero dizer com isso? Eu vou começar essa fala, eu acho que o Leandro vai se divertir com essa conversa, acho que o Samuel também vai curtir. Eu vou começar essa fala trazendo uma reflexão rápida de um pensador chamado Marcelo Dascal sobre a polêmica. A polêmica é quando a gente discorda, né, e debate, discute alguma coisa. O Dascal supunha que a polêmica tinha 3 graus, digamos assim, ou classificava a polêmica como tendo 3 graus. Ele chamava 3 tipos de polêmicas, eu acho que são 3 graus: o debate, a controvérsia e a disputa. O debate é aquele grau da polêmica em que os dois polemizantes, as pessoas que discordam sobre alguma coisa, mas concordam que há uma solução possível para aquela discordância delas e compartilham um método, um sistema, um conjunto de critérios que aponta como essa solução deve ser encontrada. É o que acontece muito a miúde na ciência, especialmente nos detalhes da ciência de laboratório. Você tem por exemplo, duas explicações concorrentes para o mesmo acontecimento, e você elabora um experimento que, segundo a compreensão dos explicadores, resolverá aquilo refutando uma das duas explicações, né? Trazendo uma solução para a polêmica. O segundo grau, que seria que o Marcelo Dascal chama de controvérsia, é uma polêmica em que os dois concordam, os dois discordam, mas eles também discordam não apenas sobre o que está em jogo, mas eles discordam também sobre os métodos de resolver aquilo. Embora concordem que há uma solução possível, e ao discordar sobre os métodos de resolver aquilo, eles vão se engajar num debate um pouco mais amplo. Eles não vão discutir apenas as duas explicações concorrentes sobre aquele fenômeno, mas também, talvez, o modo de fazer explicação, ou qual é o critério apropriado para aquilo, né? A mudança aqui é uma mudança que alguns autores, o Thomas Kuhn é um exemplo, chamariam de mudança paradigmática. Você muda o conjunto de premissas. E a terceira, terceiro grau da polêmica, que o Marcelo Dascal chama de disputa,
é quando não há concordância sobre nada, nem mesmo sobre a possibilidade de uma solução, e os dois polemizantes querem aniquilar o outro ou a posição do outro. Como eu sou um sujeito bem mais primitivo do que o Marcelo Dascal, acho que por isso que o Leandro me provocou, eu penso nisso como assim, mais ou menos. Um debate é quando você está jogando bola e fala, a bola saiu, não saiu. Aí você pergunta para o juiz, saiu ou não saiu? Uma controvérsia é quando você acha que o gol está muito largo, muito apertado. Lembra de moleque jogando bola na rua? E uma disputa é quando você sai na porrada com o cara porque você não aguenta mais o tanto que ele te perturba. É óbvio que a civilidade, a produção da civilidade é justamente uma progressiva passagem das questões em disputa para questões em debate. O objetivo de alguém que suspeite que todos os homens têm os mesmos direitos é levar todas as discordâncias para o terreno do debate. Mas há algumas pessoas que acham que os homens não têm todos o mesmo direito e querem levar todas as discordâncias para o terreno da disputa. Aí eu vou recorrer a uma observação do Gregory Bateson, parece que eu vi isso também no René Girod, sobre uma questão bastante interessante, que é a existência ou não de regras quando você tem uma discordância relevante, né? E o Bateson era um pensador brilhante de várias áreas, o René Girod, se não me engano, era um antropólogo, não tenho certeza. Eu li acho que é A Violência e o Sagrado. Estava justamente tentando entender essa questão. E aí, então imagina, nós vamos jogar bola com o time da Rua de Baixo. A gente arrumou uma bola, o time da Rua de Baixo arrumou uma bola, a gente não tem bola, a gente chegou lá, tira para o ímpar, quem vai com camisa, quem vai sem camisa, e tal, e começa o jogo, e não sei o que, e não sei o que. E 90% das vezes que a gente vai jogar bola com o time da Rua de Baixo, ou vai jogar bola lá no Brejinho, que nem eu ia com o Mandim, você vai e o jogo acaba com um vencedor e uma gozação do vencedor sobre o perdedor e tal coisa. Mas às vezes aquilo vira uma controvérsia, você fica de mal, o filhinho de papai pega a bola e sai do campo, né? E de vez em quando vira uma briga mesmo, feroz, e sai na porrada e tal. O time do Mandim era um time legal, mas tinha o central, era um cara que gostava de brigar. Então ele falava, vai também, que você é bom de briga, você dá uma segurada nas coisas se você de arrumar uma briga lá. Quando você é moleque, que você tem essa vida de moleque, aprende essas coisas, você percebe o seguinte: quando você sai no tapa, você não vai ganhar todos. Vai ter um cara maior que você, vai ter um cara com porrete, alguém vai te dar um pé do ouvido por trás no meio de uma briga, tem um jogador a mais no outro time, não dá para ganhar todas. Então, você começa a aprender a ser civilizado e começa a trazer a coisa para o campo pro campo da não violência, para um campo onde não haja violência, né? E aí, isso, se você vai na antropologia, imagina duas tribos se enfrentando, uma de cá, outra de lá, podem sair na porrada e trocar golpes de espadas ou de lanças. Deixa eu pensar num exemplo aqui. Para usar um exemplo bíblico, Davi e Golias. Ou para usar um exemplo cinematográfico moderno, aquele momento em que o Brad Pitt, no papel de Aquiles, mata um gigante com um golpe extremamente bem coreografado na luta entre o Agamenon e uma outra tribo lá. Né? Aquela estetização da violência que, vamos combinar, ficou legal pra caramba, né? Não dá pra fazer aquilo, mas ficou legal pra caramba. Aí, o que acontecia? Por que o campeão de uma tribo ia pro centro
e o campeão da outra tribo vinha para o centro e eles saíam na porrada. O campeão normalmente era o rei mesmo, pelo menos em momentos não romantizados da história, né? Porque era o cara mais forte, era o cara que brigava melhor, e era o cara que tinha mais valor ali e tal. Por que vai o campeão? Porque se as duas tribos entrarem em disputa, uma vai ganhar, certo? Mas as duas vão perder, porque as duas vão se machucar, muitos morrerão, haverá sofrimento e tal. Então, levar dois campeões lá, Davi e Golias, o Aquiles e o pescoçudo lá, careca do filme do Troia, é uma maneira mais razoável de resolver a disputa, sem precisar fazer aquele banho de sangue, aquele morticínio. Imagina que, naquele tempo, um ferimento podia infeccionar, o sujeito morrer de febre, era um trem difícil mesmo. Quando a gente é moleque, tá jogando bola na rua de baixo, mas o que acontece é um corte no supercílio, tem um aqui, ó, um corte no supercílio, um dente quebrado, um olho roxo, uma coisa que vai bem. Então, quando você olha por esse ângulo, que é um ângulo que você admite que a violência é um recurso, que os humanos lançam mão da violência, e eles lançam mão dessa violência a partir de posições deles que são discordantes dos outros, o que você percebe é que houve um momento em que a violência foi se tornando cada vez mais rara, né? Por exemplo, quem de nós tem, talvez eu conheça 3.000 pessoas, quantas pessoas você conhece pessoalmente que foram assassinadas? Eu me lembro de primeira mão assim de duas, meu primo Toninho e um cara chamado Querolim, que era um psicanalista carioca com quem eu tive uma relação breve, mas bastante interessante. Gostei muito dele e acho que ele gostou de mim também. A rarefação da violência, ela tem uma relação direta com o aprendizado das consequências da violência, do custo da violência, e a possibilidade de dominar a violência sem cortes e sem resumos. Há um canal, vou até citar, o cara chama Marco Garcia e é treinador de defesa pessoal num núcleo chamado Núcleo Dharma, uma escola chamada Núcleo Dharma aqui em Ribeirão, que é um canal muito bom, porque o cara entende o que ele está falando. Ele sabe como é que funciona aquilo, ele já saiu no tapa, ele sabe o tanto que dói uma saudade, ele sabe que a minha principal alternativa numa briga é sair vivo, voltar para casa andando. Tá legal? Esse é o principal objetivo de uma briga, esse negócio de Bruce Lee, que pula pro alto e dá um pontapé em cada cara do lado. Isso é conversa fiada, velho. Isso não existe. Quem já brigou sabe que não existe isso. Que a violência é uma coisa feia, horrorosa, extremamente ruim, desagradável, dolorida. Mas essa violência objetiva foi sendo progressivamente banida das nossas vidas, né? Hoje continua existindo valentões, mas eles começaram a estetizar isso. E nesse movimento de estetização, de transformar isso numa coisa bonitinha, né? Por exemplo, em todos os filmes de Hollywood que o cara toma um tiro, ele cai para trás. Isso é uma coisa idiota. A bala atravessa o cara cai para frente. Se ele estiver correndo na sua direção, ele continua correndo, porque tem a inércia do corpo. Para uma bala empurrar um corpo para trás, ela precisaria ter uma massa, uma velocidade e tal, e pegar o cara num pedaço grande o suficiente para empurrar o cara para trás. Uma bala na velocidade que ela vai, ela atravessa o cara. Mesmo uma bala, hoje tem espingardinha de chumbo aí que mata pessoas, mata vaca. Então, essa estetização da violência, ela foi acompanhada, pelo menos na minha percepção, por uma espécie de intelectualização da violência. E começaram a inventar violência simbólica. Acho que essa violência simbólica é de um cara chamado Bourdieu. Eu não tenho certeza, porque eu comecei a ler, achei muito bobo e larguei para lá. Talvez eu esteja sendo preconceituoso contra o cara, mas achei muito
muito primitivo a coisa. Violência simbólica e tal. E eles começaram, na verdade, o que eu vejo que eles chamam de discurso do ódio e discurso do ódio na internet é o seguinte: você está xingando um telefone e endereçando esse xingamento no telefone para uma pessoa. Se a pessoa estivesse na sua frente, você ia medir o cara antes de xingar ele. Por exemplo, o Leandro deve ser um tanto assim maior que eu e o braço dele é maior que o meu. Se eu resolvesse chamar o Leandro pro tapa, eu ia preferir xingar ele pela internet do que xingar ele pessoalmente, porque o cara é grande, velho. O Samuel e eu estamos do mesmo tamanho ali, mas o Samuel também é bom de briga. Um cara que eu ia pensar 2 vezes antes de xingar ele. Eu tinha um amigo que já faleceu, que ele falava assim, pô, esse pessoal acha engraçado, ele era gay, né? Ele falava, esse pessoal é engraçado, eles acham que os gays foram libertados pela televisão. Nada, velho. Os caras estavam fazendo uma festa lá em Nova York, a polícia foi lá e fechou porque eles estavam fazendo muito barulho. Os caras reagiram, deram uma puta surra na polícia de Nova York. O prefeito falou, vamos parar de pentelhar os caras porque eles são bons de briga. Na hora que você chega na disputa, velho, não tem ideologia. Na disputa, arma é arma. Se você vai brigar, você vai brigar. Eu não conheço ninguém sério, adulto, que já viu violência, que vai entrar numa briga para empatar. Isso é uma coisa idiota. Tudo bem, se um garoto de 10 anos me chama para briga, é lógico que eu vou torear o garoto, não vou brigar com ele, vou proteger. Mas vou fazer isso porque eu tenho um poder suficiente para fazer isso com o garoto. Mas se ele tiver com uma arma e me apontar para mim, velho, ou eu perco a briga ou ele perde a briga. Eu não vou empatar com o cara que está armado na minha frente. Isso é uma visão da violência estetizada, intelectualizada e descorporificada, completamente abstrata, imaginária, criada nos salões da Universidade Francesa e... Estou sendo grosseiro nessa fala aqui, mas é mais ou menos isso mesmo. E nas salas de corte e estúdios de Hollywood. Violência é uma coisa feia, ruim e dolorosa. O discurso de ódio, para mim, é o nome que as pessoas começaram a dar para essas pessoas que têm uma facilidade enorme em entrar no canal dos outros e xingar os outros. Na verdade, estão xingando o telefone, estão xingando um papel, não é? Pessoalmente, provavelmente não teriam tanta disfarçatez, né? Até porque, digamos assim, se fosse num contexto onde a violência fosse realmente violência, ia durar muito pouco, né? Você imagina quanto tempo você acha que dura um índio que começa a provocar os coleguinhas da mesma tribo ou da tribo adversária e xingar e falar. Vai conhecer um índio para você ver se eles vão. Ele vai. Da quarta vez que ele folgou, toma umas bifas para largar de ser folgado. E se continuar pentelhando, vai tomar outras bifas também. Porque era assim na rua, porque é assim, tá certo? Então, o que eu penso sobre discurso de ódio? O discurso de ódio é uma maneira de discutir a espuma da espuma da espuma da espuma. Você vai pensar com slogan, você vai olhar para um mundo completamente virtual, onde a violência é feita por um personagem batendo em outro personagem, e perder completamente a proporção da possibilidade de fazer um acordo. Então, o que acontece? O sujeito não gosta do que eu falei, entra lá no meu canal, grava um vídeo, me xinga de tudo quanto é coisa. Normalmente, eu vou ser chamado de alguma coisa do tipo, você está promovendo o discurso de ódio. Com o que eu falei, é possível que eu seja chamado de fascista ou qualquer coisa assim, que eu acho uma idiotice, ou machista, ou racista, ou homofóbico. Eles ficam botando rótulo assim, né? E esses rótulos serão feitos sempre e necessariamente num contexto mediado por uma coisa do tipo internet, né? É muito bonitinho, eles usam muito isso na disputa política, né? Especialmente certos grupos usam na disputa política, e com uma frequência maior do que me parece razoável
e maior do que me parece casual, essa expressão de discurso de ódio vem acompanhada de uma grosseria inimaginável. A pessoa me acusa de discurso de ódio e me trata com uma grosseria completamente indesculpável. Uma ocasião, uma pessoa eu postei alguma coisa no Facebook quando eu ainda achava que era um lugar onde valia a pena postar algo, e um rapaz colocou um negócio muito grosseiro. Eu nem respondi, foi uma fala irônica. Falei, ironia é muito grosseiro, vou ignorar seu comentário. Eu acho que se alguém quiser debater comigo, eu tenho o maior prazer. Se quiser entrar numa controvérsia comigo, eu tenho o maior prazer. Mas não tenho paciência para disputa. For ficar disputando quem está certo, o final de uma disputa vai ser sempre sair no tapa. E quem já saiu no tapa sabe que essa não é uma boa alternativa para ninguém, nem para quem ganha, nem para quem perde. Nós temos, quando falamos em história, pelo menos uma história que eu considero sensata, não sou autoridade em história, até porque acho que muito do que eles escrevem como história não é história. Mas quando a gente olha em história, o que a gente vê é que certas guerras o vencedor perde tanto quanto o perdedor, ou perde até mais, né? Assim como a gente via na escola, por exemplo, né? Quando eu olho para trás e vejo a minha idade, meu primário, meu ginásio, as vítimas do bullying, do valentão, do cara que se impunha pela força, eram o cara que se impunha pela força, velho. Vários dos caras que tentaram tirar uma na minha cara quando eu estava na escola e se impuseram pelo tamanho, pela força, ou pelo fato de estar alguns anos à minha frente, ficaram pelo caminho. Os valentões de colégio, eu lembro de pouquíssimos que conseguiram passar de uma posição. Como eu era um sujeito pacífico, eu conseguia fazer amizade com eles e tal. Mas hoje alguns deles eu cumprimento na rua, o cara fica surpreso. Nossa, o doutor Ari falou comigo. Os caras me chamam de doutor, velho. Estudaram comigo, me chamam de doutor. Eu acho que a vítima do bullying é quem pratica o bullying, não é quem sofre. Mas isso também é ruim. Mas a ideia pro Leandro é essa mesmo. Eu acho que essa coisa de discurso de ódio na internet é apenas simplesmente uma folga de gente que está se escondendo através de um meio eletrônico para ser grosseira com as outras pessoas. E não considero isso um slogan e não considero isso pensamento minimamente sensato, não importa que tenha sido escrito por um universitário parisiense ou um PhD em alguma coisa. Acho ridículo, não é conceito, não é raciocínio. Agora, é um xingamento que eles usam muito nessas disputas políticas aí, fora Bolsonaro, Lula livre, fora Lula, Bolsonaro livre, ou qualquer coisa desse tipo, que eu acho falta de conceito também. E aí vem a segunda questão, que é a questão que o Samuel trouxe sobre a manipulação, não é? Especialmente a manipulação chamada manipulação mental, né? Você tenta fazer as pessoas pensarem com as mesmas imagens e tal. E eu disse para ele assim: Samuel, eu considero que não há um nível de manipulação de imagens que é muito difícil de ser feito, que é aquele nível que na ficção científica aparece como lavagem cerebral. Mas há uma hegemonia no uso dos meios de comunicação e uma abordagem não crítica do imaginário por parte, por exemplo, da escola moderna, que eu considero muito perigosa. O que eu quero dizer com isso? Eu vou citar alguns exemplos antes de entrar no raciocínio. O primeiro exemplo que eu queria citar é o exemplo de repertório de imagens. Para você formar uma imagem visual, por exemplo, e pintar ela de verde, ou formar uma imagem sonora, digamos, uma melodia
num ritmo de samba, é preciso que você tenha um certo repertório de samba e um certo repertório de verde. Você não vai conseguir imaginar um verde que não está na paleta de cores de verde que você conhece. Você não vai conseguir imaginar um samba se você nunca ouviu um samba. Isso vale, por exemplo, me lembro a primeira vez que eu tive contato com algumas frutas, digamos, a temoia ou o kiwi. O kiwi foi uma fruta que me deu uma surpresa enorme, porque eu abri, era verde, eu imaginei um gosto de um jeito, na hora que eu pus na boca, o gosto era diferente do que eu imaginava. A temoia foi uma fruta que me deixou impressionadíssimo, porque ela é claramente uma fruta do conde, um marolo, sei lá, um trem daqueles ali, e na hora que eu comi a temoia, eu fiquei chocado com o sabor daquilo. É uma fruta que eu adoro e tal. Por quê? Porque você tem que ter um repertório de sabores para poder reconhecer sabores. Tem certo? Você não nasce sabendo todos os sabores, sabendo todas as cores. Não é possível. Você tem um aparato perceptivo capaz de extrair informações do seu contato com o mundo através dos sentidos e tal, mas você precisa formar o repertório. E quando entramos na era do audiovisual, o cinema é do começo do século XX, né? Nós já vínhamos de uma cultura imagística bem organizada. A pintura renascentista, por exemplo, estipulou compreensão sobre perspectiva, sobre uma série de coisas, e foi sendo criado um repertório, né? Quando a indústria do audiovisual surgiu, esse repertório explodiu, não é? O cinema, não importa qual seja, hoje em dia você entra num um único provedor de streaming e você encontra ali uma quantidade de filmes suficiente para encher a vida de duas pessoas, duas vidas de uma pessoa, sem repetir um filme. É um negócio meio bizarro, porque é claro que filmes são interessantes, hoje eles assistem muito séries, né, que são é um intermediário entre o filme e a novela, uma espécie de novela moderna, sei lá, pelo menos para mim parece isso. E esses produtos são feitos, por exemplo, hoje você consegue fazer um filme com um celular. Se você for um bom provedor de imagens, se você for bom em edição, você consegue fazer um filme com um celular. Eu mesmo fiz algumas coisas com o celular, nada interessante, coisa bobeirinha. Uma vez eu filmei uma das cachorrinhas aqui de casa mexendo num marimbondo cavalo, aqueles grandão, e fiz um filme Juju e o Marimbondo. Não tem nenhum valor aquilo, mas as minhas meninas faziam filme quando elas eram meninas usando aquelas câmeras de mão pequenininha que meu sogro tinha e tal. Editavam filme com roteiro, atriz. Hoje você consegue fazer um filme com um custo baratíssimo. Então, se você pega uma mídia como o YouTube, um meio de transmissão de informações como o YouTube, cheio de gente capaz de colocar quantidades enormes de filmes lá e disponível, e você pega aquilo e bota na mão de uma pessoa, a pessoa vai construir um repertório de qualquer tipo, não é? E aí existe um mecanismo, aí eu acho que existe um mecanismo, que é um mecanismo que me incomoda, que é a ideia de você consumir informações sem se dar conta de que elas são informações. Por exemplo, você vai assistir um filme clássico, eu falo assim, um filme do tipo normal de Hollywood, é um filme construído de uma maneira tal a contar uma certa história sobre uma certa pessoa. E a maior parte das pessoas vai assistir aquele filme sem a consciência de que aquele filme tem um enquadramento, de que aquele filme tem um conjunto de imagens, tem uma paleta de cores. Eu me lembro, por exemplo, do Spielberg, que foi um cineasta que eu acompanhei com muito interesse. O Spielberg em ET, a ação é narrada da perspectiva de alguns personagens. E quando ela vai para a personagem da menininha, que é a Drew Barrymore, que era da altura do ET, o ET era pequenininho, a Drew Barrymore devia ter, sei lá,
pelo menos no filme devia ter 4 anos, 5 anos, quando ele vai para a personagem dela, ou quando ele vai para a personagem do herói, que eu não lembro o nome, que era o garoto que salva o ET, o Spielberg abaixava a câmera e colocava a câmera, fazia uma filmagem com uma câmera subjetiva, característica do Hitchcock, ou objetiva, com planos americanos e tal coisa, mas colocava a câmera na altura dos olhos do garoto. E eu me lembro que fiquei impressionado com aquilo, porque eu reparei no detalhe e falei, nossa, cara, ele está alterando a câmera para criar uma empatia das pessoas com a personagem do ET. Depois, quando ele fez Indiana Jones no Templo da Perdição, que é o segundo do Indiana Jones, Indiana Jones era um seriado, né, uma espécie de montanha-russa cinematográfica, e a série toda é assim. O segundo deles, o Indiana Jones no Templo da Perdição, era um negócio na Índia lá e tal, e tinha um co-herói do Indiana Jones que era um garotinho. E quando era o garotinho que estava conduzindo a ação, porque é um momento do filme que eles se separam lá e tal, quando era o garotinho que estava conduzindo a ação, o Spielberg abaixava a câmera de novo. E você vê alguns cineastas fazendo isso com uma mestria fantástica. Independente da qualidade dos cineastas ou não, eu me lembro, por exemplo, a primeira vez que as minhas filhas viram os três primeiros episódios lançados de Guerra nas Estrelas, ou quando elas viram filmes de ficção científica de quando eu era garoto, filmes excepcionais, elas falavam, nossa, pai, como é tosca, como eram toscos as animações, né? Eu me lembro, por exemplo, de aquele, eu acho que é o Império Contra-Ataca, que o Luke está num país gelado e tal, com o personagem do Harrison Ford, eu acho que é Indiana Jones, não lembro direito, e os animais eram filmados em stop motion. Eu lembro de ter assistido um King Kong, quando garoto. Se algum dos garotos de hoje assistir, vai achar aquilo bizarro. Quando você tem hoje um recurso como a computação digital, filmagem digital, os recursos inclusive desenvolvidos pelo Lucas na Industrial Light and Magic, justamente para poder filmar o Guerra nas Estrelas, segundo a coisa, de maneira crível, né? Efeitos especiais que fossem críveis. O que a gente vê hoje em termos de realidade virtual, o que há aí já é uma coisa um pouco diferente, que é parte do que eu estava falando quando eu falei sobre o discurso do ódio na primeira parte dessa minha reflexão, que eu chamaria de talvez canalização estética. Você canaliza o repertório das pessoas, oferecendo para elas padrões específicos, né? Eu vou lembrar um outro episódio específico. A TV Globo emergiu durante a ditadura militar e se tornou hegemônica. Em Franca não tinha Globo quando eu era garoto. Eu lembro que uma das piadas favoritas nossas, quando alguém mostrava uma coisa nova, sei lá, um relógio digital, o Coroas falava assim, mas pega a Globo. Porque a Globo não pegava em Franca, né? Então a gente assistia novelas da Tupi. A Tupi era uma espécie de primo pobre da Globo. Ah, a Globo Tupi é melhor e tal. Mas na verdade, quando a gente começou a assistir a Globo, a gente percebeu uma coisa muito clara. A Globo, talvez por obra do Walter Clark, talvez por obra do Boni, ela instituiu um padrão de imagem que se tornou um padrão de imagem muito sofisticado. O chamado padrão Globo de qualidade era um padrão fundamentalmente estético. É claro que depois a Globo foi perdendo prestígio, hoje ela está prestes a falir. Mas o que aconteceu, no meu modo de entender? O que aconteceu foi que, num determinado momento da criação desse mundo audiovisual que está emergindo hoje na internet, nesses telefones, nessas coisas, os canais de comunicação eram extremamente caros em termos de investimento de capital mesmo.
Por que a Globo não pegava... Eu tenho 61 anos nesse dia que eu estou gravando esse vídeo. Então por que a Globo... Quando eu tinha 14 anos, a Globo... 13 anos, a Globo ainda não pegava em Franca. Por que a Globo não pegava em Franca? Porque você tinha que construir uma antena, você tinha que fazer com que o sinal tivesse potência suficiente para chegar na antena e a antena tivesse um retransmissor que transmitisse o sinal para a cidade. A infraestrutura necessária para aquilo era muito cara, como aconteceu com o telefone, por exemplo. Hoje ninguém mais usa telefone com fio, né? Mas o telefone com fio, quando eu era garoto, aqui em Franca, você comprava o telefone e passava escritura de telefone, porque você pagava um cabeamento físico objetivo que saía da telefônica e ia até na sua casa e entrava dentro da sua casa. Isso é uma coisa que ainda acontece, por exemplo, com a distribuição de energia elétrica. Então, nesse primeiro momento em que a infraestrutura da transmissão era muito cara, é mais do que natural, a gente vê isso na maioria das implantações de tecnologia, é mais do que natural que grandes empresas ou estados inteiros, no caso dos estados totalitários, eu sou um liberal convicto, sou defensor convicto do capitalismo, então eu vou ficar nas grandes empresas. Grandes empresas faziam um grande investimento, esse grande investimento ia levar um tempo para maturar, a própria Globo, independente de qualquer objeção ideológica que você tenha a ela ou ao conteúdo dela, tem uma relação com os militares, se você parar de discutir essa espuma da coisa e observar, teve um custo alto fazer aquilo, inclusive pago em parte pelo pagador de impostos brasileiro, porque os militares favoreciam e davam... Tem um vídeo do Figueiredo por aí, não sei aonde, em que ele fala que ele deu concessão para o SBT, ele deu concessão, que era o Silvio Santos, deu para os Bloch, que fizeram a TV Manchete, depois mudou de nome, não sei qual é, não lembro o nome, para o Saad, a Bandeirantes. Eram famílias muito ricas que tinham uma empresa muito cara, porque a infraestrutura necessária para aquilo exigia muito capital. E você tinha poucos canais de transmissão. O que acontece? Imagina um jornal, por exemplo. O que acontece quando você monta um jornal? Você vai chamar jornalistas para trabalhar com você. Por mais aberto que você seja, se você é um empresário, você vai chamar jornalistas que você conhece. Então, quer queira, quer não, as pessoas que vão se agrupar no jornal vão pensar de maneira razoavelmente parecida. Caso contrário, elas nem conseguiriam fazer o jornal. Mesma coisa TV, mesma coisa Hollywood, mesma coisa Bollywood ou algum... Eu me lembro que aqui no Brasil tentaram criar um centro de cinema em Paulínia, não sei se funcionou, não tenho certeza. Mas essa concentração, esse ajuntamento de pessoas, se por um lado ele gera uma efervescência cultural, como aconteceu mesmo nos meios audiovisuais, eu vou dar um exemplo de uma efervescência cultural que me agrada bastante, que é o ajuntamento de funcionários públicos no Rio de Janeiro na primeira metade do século XX, que gerou o choro, o samba, uma música maravilhosa, e desagou na bossa nova, que também é uma música maravilhosa, e que produziu gêneros do tipo Pixinguinha, Cartola, Vinícius de Moraes, Nelson Cavaquinho, Jacó do Bandolim, que eram moradores do Rio, eram cariocas, que se conheciam, né? O pai do Paulinho da Viola, por exemplo, era violonista do conjunto do Jacó do Bandolim, quer dizer, era um pessoal em pequena escala mesmo que eles produziam, talvez como Atenas, na Grécia, ou coisa desse tipo, porque essa interação pessoal é necessária para que a efervescência cultural ocorra, no meu modo de entender. Até porque se você for usar um meio intermediário como a internet, como eu disse para o Leandro, se você passar da conta não tem jeito do cara te dar um tapa, então você perde o senso do que você está falando, né? Então essa concentração dos canais que está estilhaçando pelas redes ponto a ponto, tipo WhatsApp, por enquanto ainda tem alguns dominantes, mas isso vai embora rapidamente, está estilhaçando porque ninguém quer assistir a mesma coisa o tempo todo. E esse fechamento,
ele gerou uma estetização que eu considero, em certa medida, um enriquecimento do acesso à quantidade de informações, e, em certa medida, um empobrecimento, na medida em que houve uma certa canalização, tanto da produção de imagens quanto da produção de conteúdo. Há uma hegemonia de um pensamento que está, inclusive, entrando em colapso. Essa hegemonia está entrando em colapso, de um pensamento que eu chamo flattening, um pensamento que achata o debate, né? Por exemplo, sei lá, vamos supor, um ator. Um ator é uma ferramenta poderosa de transmissão cultural. Vamos imaginar, sei lá, Helen Mirren, ou aqui no Brasil, aquele que é casado com a Bruna Lombardi, que eu acho um ator fabuloso. Esqueci o nome dele. Richelli, Carlos Alberto Richelli. É uma tremenda de uma ferramenta, né? A Fernanda Montenegro. Mas a pessoa passa a vida dela treinando fingir que é outra. É óbvio que se ela for falar sobre a atuação teatral, sobre teatro, eu tenho que ouvir o que ela fala. Mas aí ele resolve falar sobre política, por que eu tenho que ouvir o que ele fala? O que ele fala é: tem que privilégio quando se refere à política. Se refere a mesma coisa em relação a um músico. O Noam Chomsky, um dos grandes intelectuais. O Noam Chomsky é um linguista excepcional e um polemista importante no debate político e tal coisa. Mas por que a autoridade dele numa área dá a ele autoridade para falar em outra área? Ou por que a opinião do Gisele Bündchen é importante, ou do Leonardo DiCaprio, para pessoas que não os conhecem pessoalmente? Então, criou-se que eu acho que está se desmontando e acho que vai acabar, não tem como continuar. Criou-se uma canalização que, de uma certa forma, homogeneizou, o que reduz a amplitude do debate, homogeneizou o pensamento, e há estudos sociológicos interessantes sobre isso. O fato de você trabalhar com parâmetros, limites máximo e mínimo, e você avança numa direção e o debate anda para aquela direção, avança na outra e anda para outra. Mas eu acho que isso não chega a uma manipulação mental. Ou seja, a pessoa que foi educada, o Samuel é um exemplo, o Leandro é outro exemplo, que foi educada para olhar as coisas e pensar com a própria cabeça, observar com os próprios olhos, pensar sobre o que vê e não sobre o que disseram para ele, essas pessoas acabam com tranquilidade escapando desse tunelamento, dessa canalização do debate. E alguns exemplos que nós estamos tendo no mundo moderno, a eleição do Trump nos Estados Unidos ou do Jair Bolsonaro no Brasil, é um exemplo bastante interessante, porque foi a eleição de duas pessoas que estavam operando completamente por fora desse sistema centralizado de canalização de conteúdo. É claro que você pode gostar disso ou não gostar disso. Eu, particularmente, não me importo muito com a minha própria opinião, no sentido de não achar que ela é uma opinião excepcional. Mas a análise eu acho importante pelo reconhecimento disso, reconhecimento da existência necessária mesmo dessa fragmentação da canalização do pensamento. O que aí, eu sou bem honesto para vocês, eu acho ótimo. Eu prefiro ser dirigido pelas tias de WhatsApp do que pela escola de sociologia da USP ou da Sorbonne. Nada contra os caras da Sorbonne e da USP, mas eles reivindicam um conhecimento de mundo que eu tenho muita dificuldade de reconhecer, porque eu sou um sujeito super estudioso e tal, e não consigo
não consigo ver em mim o mesmo conhecimento do que eles. Então, essa ruptura que assombra e assusta muita gente, inclusive as pessoas que usam esse slogan, discurso do ódio, ou como é que é? Eu não lembro a palavra que o Samuel usou, mas seria lavagem cerebral, alguma coisa assim. As pessoas que usam esses termos no debate, geralmente acusando o outro, né? O discurso de ódio é sempre o do outro, nunca é o meu, né? A lavagem cerebral sempre foi feita no outro, nunca foi feita em mim. Não estou falando do Leandro e do Samuel, que são caras sérios, que eu respeito, dois amigos que eu amo bastante. Mas as pessoas que pensam nesse nível, elas não vão sobreviver. Não como pessoas, não é isso. Como pessoas, espero que elas sejam felizes, tenham seus filhos, arrumem seus amores, tomem bastante cerveja ou qualquer outra bobagem que lhes apetecer. Mas, assim, em termos de vida intelectual, eu duvido que sobreviva, por exemplo, aquele Pierre Bourdieu a quem eu citei, ou um outro. Tem um deles lá, não lembro quem que é. O cara me deu um livro lá do cara, comecei a ler o livro. O Samuel até me perguntou do cara. Sei que eu falei, Samuel, o cara é tão xarope, velho, que eu li 4 páginas e larguei. Não tem paciência para isso, isso não vai durar. Porque não dura mesmo. Não dura mesmo. A livre competição entre as ideias, a livre competição imagística, a livre competição do pensamento, ela é incoercível. A humanidade não vai conseguir construir uma humanidade total. Isso é besteira. Não funciona. Cada criança que nasce, cada vez que ela olha, eu vou dar uma rodada aqui enquanto eu falo, na paisagem aqui da minha casa, e observem a diversidade de imagens que é possível vislumbrar praticamente sentado aqui na minha varanda. Quando você olha uma diversidade como essa aqui, a ideia de um pensamento único, um partido único, um sexo único, um único é meio bizarro. O que me incomoda um pouco nesse tipo de debate é a suposição de que isso tem que gerar uma fragmentação. Então agora eu vou voltar lá no começo, nas ideias do Dascal, que a polêmica ou a discordância, para eu estender o Dascal sem autorização dele, provavelmente vou ser criticado por algum intelectual que por acidente assista esse vídeo. As ideias são o debate, a controvérsia e a disputa, que eu entendo como a escalada que vai gerar a porrada, vamos dizer assim, para usar uma linguagem de mecânico de automóveis, que é a minha origem, né? Meu avô era um mecânico de automóveis e muito do que eu sei eu aprendi na oficina mecânica, né? Tira a mão daí, moleque, essas coisas assim, né? Essa ideia, eu me esforço muito para isso, tanto o Samuel tanto o Leandro quanto o Samuel sabem que eu me esforço para isso. Eu me esforço muito por ser uma pessoa civilizada, gentil, provavelmente não saio no tapa há uns 30 anos, não saio no tapa com ninguém. Mas justamente por ser civilizado e gentil é que eu não saio no tapa com as pessoas. Porque em certos momentos, se a coisa partir para uma disputa, disputa é disputa. E aonde vai parar uma disputa, a gente não sabe. Então, essa palavra discurso do ódio na internet, que se aplica mesmo a um fenômeno, pessoas xingando as outras pelo telefone, digamos assim, pessoas sendo grosseiras sem estar na presença do alvo da grosseria, a gente precisa recuperar a capacidade de conversar de forma civilizada com aqueles que discordam da gente. E essa recuperação, no meu modo de entender,
não significa e nem vai significar, pelo menos da minha parte, uma rendição a um pacifismo anódino, no qual eu não defendo minha própria vida e minhas próprias condições, porque até eu acho que a função da vida é ficar viva. Então, eu vejo que nós temos duas alternativas. Com muita satisfação, eu acho que nós estamos caminhando para um mundo onde a fofoca vai ser generalizada pela internet, o livro de caras, o WhatsApp. O livro de caras é o nome que eu dou para o Facebook, tá? São, na verdade, nada mais, nada menos do que redes de fofoca virtuais. E esse negócio de novo normal, vai ficar todo mundo dentro de casa, né? Não vai, velho, não vai. Aqui fora é muito legal para ficar dentro de casa o tempo inteiro. É que nem a inseminação artificial. Vai acontecer, já acontece e tal coisa, mas the old fashioned way é bem melhor do que a inseminação artificial. Não vai rolar. Essa parte aí eu não acredito muito, não. E eu acho que a gente precisa preservar essa capacidade de ser educado na relação com as pessoas, de falar de forma gentil e de admitir que o outro pode estar certo e você pode estar errado. O discurso de ódio é apenas uma bobaginha política, saída de uns pensadores, no meu ponto de vista, adolescentes, pelo menos intelectualmente adolescentes, não sei se eram pessoalmente adolescentes, mas que é muito bom para adolescente, né? Quando a gente é adolescente é tudo para sempre, tudo nunca mais. O mundo se divide em dois, comigo e contra mim, essa bobagem adolescente mesmo. Isso sempre que eu falo isso, eu acabo arrumando briga, então eu já vou avisando. Se ficar escrevendo alguma coisa grosseira no meu canal, eu vou apagar, tá? Não vou nem responder que eu tenho preguiça, tá legal? Então, conversa gentilmente comigo, pode discordar de mim, pode debater. E se me xingar pela internet, pode xingar, não vou perceber, cara. Eu não faço menor questão de parecer certo ou cuidar da minha imagem, tá? De qualquer forma, espero que o Leandro e o Samuel gostem da minha resposta. Como eles são amigos queridos, pessoas que eu respeito, cujo intelecto, inclusive, eu admiro, se eles quiserem continuar, podiam gravar um vídeo e mandar para mim, tá certo? Um abraço.